Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, meu irmão e minha irmã. Hoje a nossa leitura se concentra em Levítico capítulo 26 e 27. Na leitura anterior, nós vimos que no capítulo 24, ele trata principalmente de duas questões: a provisão do azeite para o candelabro no tabernáculo e o caso de um homem que blasfemou o nome de Deus. Esse ato levou à sua execução, conforme a lei mosaica, e reforça a santidade do nome divino. O capítulo também reitera a lei de olho por olho, dente por dente, enfatizando a justiça proporcional. Em Levítico capítulo 25, nós temos uma introdução acerca do conceito do ano sabático e do ano de jubileu. O ano sabático, a cada 7 anos, a terra deveria descansar e os israelitas não deveriam semear ou colher, confiando que Deus supriria as suas necessidades. E após 7 ciclos de 7 anos, 49 anos, o 50º ano era declarado o ano de jubileu, um tempo de libertação e de restauração. Os capítulos 26 e 27 encerram o livro com promessas e advertências da aliança de Deus com Israel, além de instruções sobre votos e consagrações. Em Levítico capítulo 26, o capítulo apresenta a teologia da retribuição, muito característico do período da lei. A obediência traz bênçãos, enquanto a desobediência leva a castigos. As bênçãos da obediência ocorriam quando Israel seguisse os mandamentos do Senhor. E ele concederia então fertilidade, fartura, colheitas abundantes, prosperidade na terra, paz e segurança, com vitória sobre os inimigos e ausência de medo, e também a presença divina. Deus habitaria entre seu povo, reforçando a aliança. E temos também as maldições decorrentes da desobediência. Se Israel rejeitasse a aliança, sofreria punições em 5 ciclos progressivos, começando com doenças e fome, depois passando para derrotas militares e opressão estrangeira, depois escassez e devastação da terra, exílio e dispersão das tribos, e por fim, percebendo que essas punições ocorreriam e se concretizariam na história de Israel, principalmente no exílio assírio e no cativeiro babilônico. Temos um aspecto importante aqui. Evidentemente, durante toda a história de Israel, nós vamos ter períodos de afastamento de Deus e, por conta disso, eles sofrerão consequências desse afastamento. Mas a destruição completa da cidade, como nós vemos nesse capítulo, ao final, quando fala sobre exílio e dispersão das tribos, isso ocorre em 722 a.C., quer dizer, cerca de 700 anos depois. E no cativeiro babilônico, cerca de mais de 800 anos depois. Percebendo, que, apesar da severidade de Deus em relação a tudo o que ele está dizendo, nós percebemos aspectos da graça de Deus. Tanto é que Deus, ele abençoa o seu povo toda vez que ele volta para o Senhor. Nós temos então arrependimento e restauração. Se o povo se arrependesse, Deus restauraria sua aliança, pois ele nunca os abandonaria completamente. No capítulo 27, nós temos os votos e a consagração ao Senhor. Esse capítulo trata de votos e ofertas voluntárias, incluindo também o dízimo. Temos a avaliação de pessoas, valores específicos para homens, mulheres e crianças dedicados ao serviço do templo. Também os resgates de animais e propriedades, como oferecer ou resgatar um animal ou terreno consagrado a Deus. Os dízimos, o dízimo da produção agrícola, do rebanho, pertencia ao Senhor. O ensino principal é que os votos feitos a Deus deveriam ser cumpridos com seriedade. Um aspecto muito importante, o dízimo não era só uma característica do povo de Israel. Por exemplo, Abraão, que era na época da Mesopotâmia,
quando teve uma vitória contra os exércitos inimigos, ele deu o dízimo para Melquisedeque, que era um sacerdote da cidade de Salém, que era ainda uma cidade cananeia. Então nós podemos perceber que o dízimo, até mesmo a Bíblia mostra que era uma característica dos povos do Oriente Médio. E outro aspecto também, o culto era centralizado, eles recebiam o dízimo, isso porque era uma teocracia. Quem estava governando era a tribo de Levi, Moisés era da tribo de Levi, Arão era sumo sacerdote. Então nós vemos que estas ofertas e também o dízimo serviam não somente para o serviço no templo, mas para a própria organização social. E lembremos também que o dízimo servia para cuidar das necessidades também dos pobres. Temos ainda algo importante para dizer, né? O contexto das maldições. A prática de listar bênçãos e maldições era comum também nas nações vizinhas em Israel. Existem tratados hititas e assírios que também fazem listas. Em relação à questão do cativeiro e da arqueologia, o exílio babilônico, previsto neste capítulo, é confirmado por achados arqueológicos. Quando Babilônia entrar na terra de Judá, destruir Jerusalém, pelos exércitos de Nabucodonosor, isso no ano 586 a.C., nós estamos falando ainda em 1500 a.C., nós temos comprovações arqueológicas que realmente esse exílio, essa destruição e o exílio aconteceram. E o sistema também de dízimos era, como nós falamos, comum nas culturas antigas, como o Egito e na Mesopotâmia também, onde os sacerdotes também recebiam parte da colheita. Para encerrar, esses 2 capítulos nos ensinam acerca da fidelidade de Deus, que mesmo quando punia Israel, ele mantinha sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó e oferecia restauração. Também mostra o peso das escolhas. E quando Israel se afastava de Deus, seguindo outros deuses, então isso trazia consequências. E é fato, né? É que nesse período da humanidade se entende muito mais numa teologia retributiva, né? Então, desobedece a Deus, recebe punição. Mas se nós analisarmos friamente, é impossível ser abençoado sem estar próximo de Deus. É como se afastar da luz e ficar nas trevas. É como se afastar do bem e aí, claro, você acaba tendo o mal, né, como consequência, e por aí afora, né? E a gente vê também a seriedade dos compromissos, né? Os votos e as ofertas ao Senhor deveriam ser feitos com responsabilidade e sinceridade. Que Deus abençoe a todos, que essa leitura possa também nos abençoar e terminamos mais um livro, o livro de Levítico. Deus abençoe a todos.